sejam bem-vindos a mais uma aula hoje. E os nossos assuntos vão ser bem interessantes. E a nossa aula de hoje principal é sobre comportamentos. Isso, como que o seu comportamento afeta diretamente no seu financeiro e como que você pode, né, conseguir equilibrar quem você é, certo? Com as sintonias com as outras pessoas. E isso tudo depende do nosso comportamento, como a gente enxerga as pessoas e como a gente se enxerga, certo? Então, o comportamento que a gente precisa ter em relação às outras pessoas é um comportamento de acolhimento, gente. Então, vou começar já explicando bem detalhadamente para que vocês possam entender como que funciona isso. A maioria dos lugares, quando você entra numa loja ou entra mesmo no supermercado, não importa o lugar que você vá, existem pessoas e pessoas no atendimento. A primeira pessoa é aquela que se conecta com você, é uma pessoa que dá bom dia, boa tarde, então é uma pessoa alegre, que ela está sempre com alto astral. Então, elas costumam ter uma conversa bem boa, uma conversa leve, que faz com que você se conecte com ela e acaba comprando, às vezes até coisas sem precisar, certo? Porque ela tem esse jeito de te envolver que te deixa numa sensação de bem-estar. Enquanto tem outros lugares que a pessoa mal olha para você, praticamente te deixa, tá aí, olha, e que você não se sente bem recebido. E nós, seres humanos, adoramos ser bem recebidos nos lugares, até mesmo a pessoa mal educada. Exatamente. Então, pessoas se conectam com pessoas. E são detalhes simples que às vezes deixamos de fazer e que a gente acaba perdendo um cliente. Porque a pessoa, quando ela espera demais, ou quando ela não é bem recebida, ela pode não querer estar mais ali, porque ela não teve conexão, não se sentiu bem naquele ambiente. Então, são pequenos detalhes que vocês têm que levar bem a fundo. Tem que pegar esses pequenos detalhes e realmente entender o que seu cliente quer e fazer uma fidelização do cliente através disso. E o seu comportamento vai contar muito, né? Como a gente falou nas aulas anteriores, dependendo do jeito que você acredita sobre você, como você acredita sobre as pessoas, você vai acabar tendo um comportamento. E esse comportamento, ele se reflete muito do jeito que você vai se comportar diante das pessoas. Então, tem pessoas que têm problemas com fala, que acham que não consegue falar direito, aqui as crenças internas, tá, gente? Acredita que não seja capaz, que não tem conhecimento suficiente, acredita que é mal educado ou que é um nariz em pé, de alguma forma tem alguma crença que você se sente diminuído. E quando você se sente diminuído, você não consegue se conectar com as pessoas, porque as pessoas só sabem que você tem algo de errado, elas só não sabem o que é. E quando a gente tem essa sensação, a gente fica em estado de desconfiança. E se você criar esse estado de desconfiança no outro, dificilmente você vende qualquer coisa para ela, porque ela sempre vai olhar assim, não sei, isso deve ser conversa. E as pessoas entendem isso, né? Isso, parece que você está respondendo algo da pessoa, né? Se é alguma questão de você, o seu comportamento, talvez você está preocupado demais com as suas unhas, né? Ali você está todo o tempo escondendo as suas mãos, colocando assim embaixo. É um comportamento que você está se defendendo, mas a pessoa não sabe daquilo. Então, esse comportamento não vai ser interessante para ela. Parece que você está querendo se esconder de algo, ou você não está sendo completamente sincero com as pessoas. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: você tem que ser sincero com o seu cliente a todo instante, a todo momento. Porque a fidelização do cliente, você não quer vender para o seu cliente uma vez só. Você quer fazer a fidelização dele. Então, você quer vender várias e várias vezes. O difícil é você fazer a primeira venda. A partir do momento que você fez a primeira venda, o cliente já se conectou com você. Ele já conhece o seu trabalho. Então, é uma forma mais fácil de você vender a segunda, a terceira, a quarta vez. E assim, fazer a fidelização do seu cliente. E uma coisa que é interessante sobre isso, que tem pessoas que é assim, às vezes você é atendido mal no
local e que a gente faz a seguinte situação. Eu compro dessa pessoa, mas eu nunca mais volto lá. Que tem isso também, tá, gente? Isso acontece principalmente com pessoas que têm um comportamento de mais simplicidade, vamos dizer assim. São pessoas mais simples. Então, que ela não quer ter o desgosto, né, de te falar não. Então, ela faz com que você ela compra de você, independente do jeito que você trate ela, porque ela tá ali, ela precisa daquilo, ela compra, mas ela não volta mais, ainda sai falando mal de você para Deus e o mundo, né? Então, para a gente conectar com as pessoas, então precisa ter um processo de autoconhecimento. Sempre volta para você, gente. Você precisa se gostar, você precisa gostar da sua voz, você precisa gostar do seu jeito de comportar. E claro que tem comportamentos que facilitam. E a gente vai te dar aqui umas 4 dicas de comportamentos que facilitam. Pessoas que falam coisas positivas, vendem mais, certo? Então, o que você anda falando? Você é a pessoa que fica falando, realmente, o mundo está difícil, o mundo está desse jeito. Você é uma pessoa que tem um hábito de reclamar? Quando o seu cliente chega reclamando até você, você acaba entrando na onda da reclamação. Não é isso mesmo, tá difícil mesmo. Né, então, você sempre ali falando que tá difícil, que o dinheiro tá muito difícil. Então, o seu cliente fala assim, não, mas tá muito caro. Aí você fala assim, realmente, né? Nossa, tá difícil o dinheiro, né? Você acaba concordando com ele, né? Levando ele a pensar que realmente é difícil. E aí, como é difícil, ele não vai comprar de você, porque tá caro, porque tá difícil, tá complicado. Então, pessoas que têm um alto astral, que falam coisas positivas, costumam conseguir melhor os clientes. Então, você repare muito bem, você é a pessoa que dá solução? Cara, chegou uma pessoa ali com um problema, você é a pessoa que dá solução? Então, se você consegue dar solução para ela, você está tendo um hábito positivo. E isso gera lucro para você, é óbvio, né? E para o outro também, porque se resolve um problema. E um outro hábito que ajuda muito você a conseguir clientes. Sempre esteja, gente, com um sorriso aberto e com acolhimento. Pessoas que acolhem mais são pessoas que conseguem, né, entender as pessoas. E, além de tudo, ela se sente muito bem-vinda, porque ela se sente acolhida. Então, você tem que entender o que as normas do bom anfitrião. O que é? Ele dá atenção. Tem uma norma, gente, se você procurar na internet, você vai ver como que age um bom anfitrião. Ele dá atenção, ele te convida. Está atento ao seu cliente, está sempre com um sorriso, né? Mas como você também pode sorrir com o seu olhar, né, com sentido de positividade. Não precisa você estar todo o tempo assim, né, com o seu cliente, tratando ele assim, que o cliente vai ficar constrangido também, né? Tudo demais vai atrapalhar. Não precisa você falar com o seu cliente assim, tudo bem com você? E assim, nessa emoção, euforia demais, não é necessário. Você sorrir com cordialidade, né? Bem cordial com o seu cliente. Não precisa você estar ali escancarando o seu sorriso. Que dá para ver também. Mas a gente sabe que o seu sorriso é bem lindo, né? Todos nós temos um sorriso lindo, a gente quer mostrar mesmo o nosso sorriso. E isso conecta as pessoas. Então, quando você está sorrindo, para o cérebro da outra pessoa, ela não te vê como um rival, mas ela te vê como algo apaziguador. Então, é uma paz, tanto que as pessoas têm que te olhar e falar assim, nossa, que pessoa legal. É isso que você tem que tirar do seu cliente. Então, você precisa, sim, tratar ele com respeito, com carinho. Olha, isso é a parte. Você tratar o outro com carinho, com respeito. Sabe quando você recebe um bom amigo, que você tem um carinho por aquela pessoa? É com essa emoção, sem ser, né, aquela emoção de que parece que faz 1 milhão de anos que você não vê a pessoa, não precisa disso. Mas é a emoção de saber, poxa, que bom que você veio. E realmente, gente, que bom que você veio. Porque essa pessoa é a pessoa que paga as suas contas. Não é você que paga as suas contas. É sempre o outro que paga as suas contas. É o seu chefe, se você trabalha com alguém te pagando, né, te monetizando,
é com o seu chefe, se você vender produtos, é a pessoa que compra. Então, você tem que tratar ela com esse carinho. E quando você a trata com carinho, você vai ter um comportamento de mais brandura com ela. Outra coisa que vem demais. Gente, não entra em debate ou discussão com seu cliente. O que eu quero dizer assim? Eu tenho opinião sobre política, eu tenho opinião sobre religião, eu tenho opinião sobre saúde, eu tenho opinião sobre tudo na Terra. Mas eu não respondo se alguém não me pediu a opinião. Eu simplesmente ouço. Se vai contra o que eu acredito, eu ouço. Às vezes eu dou um comentário bem sutil, só para não deixar aquele vazio no espaço, sabe? Ah, você não, eu nunca tinha pensado por esse lado. Ah, não, interessante o seu ponto de vista. Achei interessante o ponto de vista, mas isso não significa que eu tenho que entender, entende? Então, muitas das vezes eu não entro em debate com as outras pessoas. Porque, além de eu não conseguir fazer com que ela mude para o meu lado, ainda pode correr o risco dela não voltar mais. Porque eu tenho minha opinião e às vezes as pessoas não estão preparadas para o teu conhecimento, para as coisas que você acredita, entende? Então, a gente tem que ter essa brandura de escolher palavras com as pessoas. Exatamente, ter uma cautela. E isso tudo reflete no seu comportamento. Quando você vai receber o seu cliente, quando você identifica qual é o seu cliente, né, você já vai saber como que você deve atendê-lo, quais são as palavras. Então, assim, é uma tática que você vai desenvolver no seu dia. Se é um bom dia, se é uma boa tarde. Então, assim, tudo isso reflete no comportamento, da forma como você vai falar. Você vai falar um pouco mais baixo, você vai falar mais alto. Tem cliente que ele gosta de ser acompanhado em todos os processos, né? De ter aquela receptividade, de você estar acompanhando e dar total atenção no seu cliente. Então, eu prezo por isso, para você pegar o seu cliente do início ao fim e resolver o problema dele. Porque quando nós vamos em um local, nós temos um problema a ser resolvido. Nós temos uma questão. Se eu quero comprar uma roupa, eu tenho um problema, né? Que eu preciso de uma roupa nova. É um evento que eu vou. É algo que vai ser diferencial na minha vida. Então, eu quero que a vendedora resolva o problema. Eu quero que ela me ajude a escolher. Eu quero comprar uma roupa de qualidade, uma roupa que eu gosto, que eu uso em outros locais. Então, assim, você tem que prestar atenção no que seu cliente deseja. Voltando ao ponto que é o mais importante de você ter os comportamentos que geram boas vendas. Ouvir o seu cliente. Você não sabe o que entregar para o seu cliente se você não aprendeu a ouvir ele. E ele, nas frases dele, do começo ao fim, ele vai ter uma reclamação. E nessas reclamações, você vai saber o que dá para ele, o que ele precisa. Por exemplo, eu atendo no balcão na clínica onde eu trabalho. Para mim saber o remédio que a pessoa precisa, eu vou precisar ouvir ela. E aí eu tiro as dúvidas, explico certinho como que toma, por que toma. E eu entendo dos produtos, entende? E eu preciso entender sobre como funciona, os efeitos que aquilo tem benéfico e se tem efeito colateral. E outra coisa, eu também tenho que saber os produtos do meu concorrente. Porque ele vai perguntar, mas lá em fulano é mais barato. Por que o seu aqui é caro? E eu tenho que dar uma resposta boa na ponta da língua para ele comprar, mesmo assim, o meu, que está mais caro em outro lugar. Exatamente. Você tem que ouvir o que o seu cliente quer, né? E ter esse acompanhamento. Se você é terapeuta, você é massagista, quais são as dores do seu cliente? Você tem que trabalhar com as dores dele, né? Então, resolução de problemas. Ninguém vai ao seu ambiente de trabalho ou vai procurar um terapeuta se ele não tem um problema. Ele quer resolver ele já está afetando o dia a dia dele há muito tempo. Exatamente. Principalmente para terapia, gente. As pessoas só procuram quando o trem já está no último que a pessoa não aguenta mais. Então, você tem um comportamento a seguir diante daquele cliente. Você vai ouvir o que ele tem para te falar e você vai ter a solução para o seu cliente através do que ele vai te informar. E não é da sua cabeça que você vai criar, tá?
o seu próprio cliente, ele vai te dar as respostas. Isso é bem interessante. Então, E só vem se você aprender o quê? Ouvir atentamente. Uma coisa que eu presto atenção em pessoas, o comportamento que a gente tem em relação às outras pessoas. Muitas das vezes, de vez em quando eu faço isso, mas eu também falo assim, olha, eu estou mexendo no telefone, mas eu estou prestando atenção no que você está falando. É porque eu preciso aqui responder rapidinho. Respondi, tá? E volto de volta com o cliente. Tem muitas das vezes que as pessoas estão falando e ela está, aham, aham. O cachorro caiu na rua, ela não está dando a pelota. não está prestando atenção no que o cliente está falando. Então, se você quer realmente estar com a pessoa, pare o que você está fazendo e fique com ela ali 100% focada nela. Olhe nos olhos da pessoa, se conecte com ela, ouça a dor dela. Isso é um comportamento. E esses comportamentos é o que faz você ter pessoas mais próximas de você. Uma das coisas que a gente preza muito, eu e a Waina, de se importar verdadeiramente com o que está acontecendo com você. Então, a gente quer que você tenha sucesso, porque você tendo sucesso, isso também mostra o nosso trabalho, entende? E a gente precisa te dar esse suporte. O que acontece hoje? Muitas das vezes a gente não consegue conectar com as pessoas porque a gente não dá a mínima importância para o que está acontecendo. Tipo, a gente tem aquela frase assim, o problema é seu. O problema é seu não, o problema é nosso. Porque se você não consegue, por exemplo, prosperar, você não vai conseguir fazer outras coisas que são boas, que até a gente participa, até a gente consegue, como se diz, viver. Se todo mundo conseguir viver uma vida tranquila, gente, é todo mundo vivendo uma vida tranquila, entende? E muitas das vezes, por causa das raízes nossas, por causa das guerras que já passou, que os nossos antepassados passaram, por causa de todo aquele processo de evolução que a gente vem passando no decorrer do tempo, a gente acredita que sempre tem alguém para nos maltratar, sempre tem alguém para tirar vantagem da gente, sempre vai ter alguém para de alguma forma, estragar a vida da gente. Só que a gente não percebe que a gente precisa das outras pessoas para sobreviver. Para sobreviver, não, né? Para viver. Viver com qualidade. E viver com qualidade. Olha, se você for para o spa hoje, que é uma delícia, lá tem pessoas. Se você quer ir para uma praia, curtir um hotel legal, lá tem pessoas. Então, vocês sempre se conectam com pessoas, né? Então, não tem como a gente viver sozinho. E o que a Câmara falou foi muito bom, porque normalmente a gente quer viver sozinho, né? E sabe quem fale uma empresa? Vocês estão agora no ramo da terapia. O que falha uma empresa é ela não ter clientes. O que nós queremos aqui é que você tenha clientes. Então, quando você deixa o seu cliente aguardando muito tempo, quando você não dá atenção ao seu cliente devido, quando você não olha nos olhos do seu cliente e ouve ele, quando você não sabe as dores dele, você não conhece ele, você não vai conseguir ajudá-lo. Então, você não vai ter aquele cliente por muito tempo. Ele vai procurar outro ambiente que vai auxiliá-lo melhor. Então, isso são os comportamentos que nós queremos que você tenha a partir de hoje. Isso mesmo, isso ainda mais no ramo da terapia, de conexão, onde há muita troca de energia, né? A massagem é algo espetacular, é algo que transforma, é algo que renova, né, a pessoa. Então, ela precisa se sentir muito segura para estar ali, porque é o corpo dela, e o corpo dela é o templo dela. Então, ela não deixa qualquer pessoa tocar no templo dela, porque é algo muito importante para ela. Tá? Ela vive ali. Então, isso aí vocês têm que ter em mente. E isso, gente, a gente observando o comportamento das pessoas, vai atendendo um, vai atendendo o outro, vai fazendo ali. Nós somos seres humanos muito carentes. Nós somos carentes de atenção, nós somos carentes de amor, nós somos carentes de alimento, nós somos carentes de muita coisa. E essa carência é o diferencial de um bom terapeuta. Você atende realmente as necessidades do outro. E como que está sendo essa sua troca? Entende? Claro, você não precisa fazer
ultrapassar limites, né? Porque tem uns limites que às vezes nós, terapeutas, passamos e que não deveríamos. Que tem vezes que a gente doa, e não tem o retorno. E isso também tem a ver com nossas crenças, mentalidades. A gente só vive aquilo que a gente acredita. Então, se sua vida está bagunça, é que alguma coisa aí você acredita que está tudo bagunçado. Então, a gente vive aquilo que a gente acredita. Então, o seu comportamento tem que ser acolhedor. Você não pode ser conhecido como a pessoa do nariz empinado. Você não pode ser conhecido como uma mulher grossa, que você chega lá, não vai naquele lugar lá, não, a mulher lá é bruta. Quantas vezes, gente, eu já ouvi? Só que a gente, às vezes, não entende que vai vir, sim, gente, clientes brutos, tá? Então, você vai ter que ter um comportamento diante dessas pessoas também. Só que a gente só esquece de uma coisa, todos nós temos momentos, entende? De não estar bem. Só que esse não estar bem não significa que a gente pega todas as nossas cargas e joga no outro, entendeu? Então, quando eu não estou bem, eu respiro, vou descobrir coisas que faz com que eu me limpe, que tira toda essa energia. Então, eu sempre estou me renovando e tem coisas que eu faço, como meditação, vou para grupo de ajuda, faço vídeos. Para quê? Para limpar, para que eu não pegue as minhas dores, as minhas cargas e fale assim, aqui, olha, toma para você resolver, para eu não tratar mal. Entende? Tudo isso vem através de conhecimento. Então, quanto mais coisas você conhecer, mais comportamentos você vai ter. E esses comportamentos vão também te gerar lucros, que é esse o objetivo. Então, seja a pessoa conhecida, uma pessoa que chega lá, dá vontade de ficar. Entende? Se você conseguir, gente, conseguir fazer isso com o seu cliente, ele sempre vai querer voltar. Olha, dificilmente, a pessoa que é atendida por mim não volta. Dificilmente. Por quê? Porque eu faço todo esse papel de acolher de verdade, de ouvir de verdade, de entrar na vida da pessoa de verdade. Chega de mesquinhareza das coisas. Se quando você, terapeuta, vir atender, fazer uma massagem, se entrega de verdade ali. Se você tenha tudo combinado, eu combino 1 hora de sessão, eu compro 1 hora de sessão. As únicas sessões que eu não dou horário é para barras de axis. Só ela, por causa que a barra de axis precisa de eu trabalho dessa forma, claro, cada um trabalha da sua maneira, mas eu preciso de um tempo inicialmente para saber o que a gente vai resolver. Entende? Não vou atirando aleatoriamente, nós vamos com o objetivo e lá a gente trabalha, certo? Então, você tem que ter esse cuidado com a outra pessoa. Então, isso é o diferencial. E quando você fizer suas propagandas, tudo, também tem que ter essa energia de cuidado. Qual é o teu diferencial? O que você está fazendo diferente? Você vai continuar sendo aquelas balconistas que falam, bom dia, boa tarde, tem pão? Tem. Aí, ó. Tem não. Tem não. Tem não. Hoje não. Hoje tem não. Gente, então, isso são alguns comportamentos que a gente veio aqui passar para vocês, tá? E isso vocês vão moldando no dia a dia. Os comportamentos conforme vocês vão aprendendo, vocês vão moldando. E vocês vão fazer isso com muito maestria. Eu tenho certeza disso. Então, realmente, comecem a experimentar, comecem a fazer. Porque quando a gente ouve, a gente sente muitas ideias, vem muitas coisas na nossa mente, né? Mas a gente deixa para fazer depois. Não deixe para você fazer depois, comece a fazer agora. Então, esse é o momento. A partir de hoje, você comece a mudar o seu comportamento, olhar para o outro de forma diferente. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Uma coisa assim que vocês têm que lembrar, gente, até o mal educado ama lugar de pessoas felizes. Então, nunca se esqueça disso. Então, seja feliz, seja próspero e o seu comportamento é o que vai fazer isso. Então, seja luz. Seja luz. Tchau.